Boa noite, galera, meus queridos alunos do Colégio Dário Viana. Estou aqui de volta hoje num momento muito importante de fazermos a revisão para o teste. Queria tranquilizá-los que eu vou cobrar aquilo que está aqui, nada além do que eu já dei. E eu tenho certeza que todos vocês, certeza de que todos vocês irão bem. Vamos com calma para a revisão. Hoje não haverá atividade de treinamento porque o teste é amanhã e eu preciso que os senhores estudem, ok? Vamos lá. Então vamos começar com o assunto classe de palavras, que a professora não colocou o nome do assunto, mas é esse, classe de palavras. A gente precisa aprender a classificar as palavras que aparecem num texto, numa frase, em que função ela exerce naquela frase. Como assim, professora? Um substantivo. Como é que eu reconheço que aquela palavra naquele texto é um substantivo? O substantivo é aquele que nomeia as coisas, seres, lugares, fenômenos, qualidades. Então, assim, espera aí. Nome de pessoa é substantivo, nome de coisas é substantivo, nomes de lugares é substantivo, sentimentos, substantivos. Tá? Então eu dei alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, a Ana é super inteligente. Ana é um nome próprio, portanto, substantivo. O Brasil é lindo. Brasil é um nome do nosso país. É nome, né? Também é um substantivo. Gente, beleza. Pode parecer que é um adjetivo, mas eu estou falando sobre ela, estou dando nome para isso. Então é um substantivo. Existem vários tipos de substantivos, eles podem ser comuns, né? Caneta, lápis, borracha, caderno, cadeira, próprio nome de pessoas, né? Lugares concretos, são aquilo que a gente pode pegar, que a gente pode ver, que tem forma. Abstratos são sentimentos, qualquer sentimento tem nome. Raiva, inveja, que eu odeio gente invejosa, tá repreendido em nome de Jesus. Saudade, que é coisa boa de sentir. Fé, são sentimentos, também é substantivo. E coletivo, biblioteca, elenco de atores. Então são todos substantivos os nomes das coisas. E verbo? O que é o verbo? Como é que eu reconheço o verbo? Lembra na atividade do formulário que a professora acabou de corrigir? Verbo é uma ação, ou estado, ou fenômeno da natureza. Né? Então, como é que eu vou reconhecer? Verbo de ação, algo que uma pessoa fez. Verbo de estado, como a pessoa é ou está. E os fenômenos da natureza, chover, nevar, ventar. Sairemos essa noite. É ação. Corro todos os dias. Ação. Chovendo, eu não vou. É fenômeno da natureza. Eu esqueci de botar um verbo de estado, mas eu estou feliz hoje à noite porque eu estou dando aula para vocês. Estar é um verbo de estado. Fique atento que eu só vou dar na prova o que eu estou falando aqui. Adjetivo, como é que eu sei identificar um adjetivo? O adjetivo é aquilo que caracteriza o substantivo, dá uma qualidade para o substantivo. Feliz, super interessante, amável, inteligentes. Então vamos lá. A criança ficou feliz. A criança ficou feliz. Feliz é um adjetivo. Vamos só tentar usar os conhecimentos que a gente já adquiriu até agora para classificar tudo dessa oração. A é artigo, criança, substantivo, ficou é o modo como ela está, é um verbo de estado e feliz, adjetivo, né? O artigo ficou super interessante, ó, outro adjetivo, sempre foi amável comigo, adjetivo. Pronome, como é que eu identifico o pronome em uma oração? Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Então vamos lá. Exemplo, vamos partir logo por exemplo. Eu aposto com ele, como ele vem. Eu só grifei o eu, mas ele também é pronome. Contigo vou até a lua. Contigo se refere a você, é um pronome. Aquele tipo não me sai da cabeça. Aquele se refere a alguma pessoa, também é um pronome. Então os pronomes, gente, talvez dê um pouquinho de trabalho para vocês reconhecerem, mas eles se referem aos substantivos. Tem pronome possessivo, meu, minha, seu, sua. Tem pronome demonstrativo, aquele, aquela, esses. Tem pronomes pessoais, que é o que nós mais usamos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Bom, artigo. O artigo a gente trabalhou bastante, né? Aquilo que acompanha o substantivo para dizer se o substantivo é masculino, feminino, singular ou plural. O menino, o está me identificando que o substantivo é masculino e está no singular. As meninas, as, né? Plural, feminino. Uns, artigo indefinido que se referem às pessoas que constroem. Uma chance,
artigo indefinido, os artigos. Então, esses são os artigos. E para finalizar, nós vamos trabalhar com os numerais. O que é numeral? Numeral é aquela palavra que se refere a quantidades numéricas por escrito. Na língua portuguesa, nós escrevemos os números. Um pastel, por favor, é uma quantidade. Eu vou comer apenas um, porque eu vivo de dieta. Aliás, eu nem não me lembro a última vez que eu comi um pastel. Eu amo pastel, mas eu não me lembro quanto foi. Primeiro as damas, olha só, coisa de cavalheiros. Primeiro as damas, primeiro é uma ordem, portanto, numeral. Dezenas de pessoas estiveram presentes, numerais coletivos. Os numerais são classificados como cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários. Eu coloquei aqui o exemplo para vocês porque eu vou cobrar na prova. 1, 2, 3, 4, cardinal, ordinal, primeiro, segundo, terceiro, multiplicativo, né? Ideia de multiplicar, dobro, triplo, fracionário, metade, terço, coletivo, que indica quantidades, né? Coletivas, dezena, dúzia, ok. Agora, eu também não coloquei título, eu preciso estar surtada hoje. Segundo assunto da prova, o romantismo. Aula de literatura. A gente não dá para imaginar menino do terceiro ano não estudando literatura, porque a Pro prepara vocês para o Enem e cobra, não cai no Enem, despenca no Enem, questões sobre romantismo. Vamos lá? Então, o romantismo no Brasil caracterizou por um momento da busca da identidade nacional. Por quê? Identidade nacional, porque o Brasil estava ficando independente, né? O Brasil durante muito tempo foi colônia de Portugal. Então tudo nosso era voltado a Portugal. Aí depois que a família real vai embora do Brasil e o Brasil é nosso, né? Dá aquela sensação, né? Independência do Brasil. Lembra lá que Dom Pedro gritou: "Se é para a felicidade de todos e o bem geral da nação, digo a todos que eu fico". Ele não foi, acompanhou a família dele, ele ficou aqui no Brasil, né? O príncipe regente ficou aqui no Brasil e o Brasil ficou livre de Portugal. Então, esse sentimento de independência é um marco do início da literatura romantismo no Brasil, tá? Então, a primeira, né? A gente vai ver aqui, ó, muita questão a presença do índio, né? Então, como eu falei, independência do Brasil, dia 7 de setembro de 1822, é o marco da independência. É claro que é a independência, do surgimento da literatura do romantismo no Brasil, tá? Esse tipo de literatura era publicado em folhetim, não era livro, era tipo um jornalzinho que saía lá, né? Aos principais escritores, a Pro colocou aqui o nome para vocês, né? Gonçalves Dias, José de Alencar, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu. E vamos lá para as características. Como é, professora, essa literatura do romantismo? Como é que eles escrevem? Eles escrevem sem preocupação de fazer rima nas poesias deles. Uma linguagem bem formal, bem regionalista, para as pessoas lerem e entenderem que, né? Tem gente que não, eu mesmo não suporto ler uma coisa que eu não entendo. Indianismo. Gente, a professora já falou para vocês que o índio tá à frente da literatura do romantismo, né? Então sempre vai falar de índio nas poesias da primeira fase. Nacionalismo, ou seja, aquele sentimento de nacionalismo, né? Culto à natureza. Tudo do Brasil é lindo, vai falar bem do Brasil, da terra do Brasil. O amor, gente, infelizmente o amor nessa época era platônico. Como assim platônico? A gente vai ver em qual geração, a segunda, né? Os amores não foram vividos. Vocês já amaram? Tiveram um amor platônico por alguém? Quando você ama a pessoa nem sabe que você existe. Idealização da mulher. Como os românticos não viviam amor, eles imaginavam a mulher daquela maneira pura, doce, né? Eu assisti a Inocência, eu li Inocência e é linda a história. Outro dia eu conto para vocês. Subjetivismo. Os caras do romantismo escreviam voltados ao sentimento deles. Eles tinham um sentimentalismo muito forte, falavam do que eles sentiam, de como eles sofriam. A religiosidade também era muito presente, tá? Eu vou pular essa parte, a família real foi embora, né? Eu já falei para vocês, do Brasil, em 1822. Na verdade, no Brasil, o movimento romântico reuniu produção literária, muitas poesias, né? Tá aqui de novo os autores, né? Não sei porque eu coloquei de novo, mas eles estão aí. E vamos para as fases do romantismo para finalizar a nossa revisão. Primeira geração, nacionalista, indianista e religiosa. Segunda geração, egocentrismo. Lembra falar de mim? Só que eu sou muito pessimista. Os caras eram muito pessimistas. E a terceira fase, pensavam no social, né?
É a escravidão que vai estar aí bombando na terceira geração. Então eu falei que na primeira fase é o início da literatura voltado à questão da valorização das questões do Brasil, ao indianismo, à religiosidade. O ufanismo, gente, é exaltar o seu próprio país, tá? O nacionalismo. Os escritores românticos, eu coloquei o Gonçalves Dias, José de Alencar, coloquei um trechozinho de uma poesia de Iracema, né? Olha como ele descreve Iracema doce. A Iracema é uma índia, primeira fase. Iracema de novo, a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, falando bem do Brasil, né? Primeira fase. Segunda fase são os depressivos, a geração ultra romântica, o mal do século, né? Então os caras falam de muito sofrimento, os caras cultivam a morte, gente, é uma tristeza só, né? Eu coloquei um exemplo para vocês. Uma poesia de Casimiro de Abreu, porque ele fica lembrando da infância com muita saudade, né? Que é Meus 8 anos. Lindo o poema, gente. Eu não vou ler aqui, porque nossa aula vai ficar muito extensa. Peguem nesses poemas, viu, gente? Eu posso usá-los na prova. Terceira fase do romantismo, geração condoreira. É a poesia social. Qual era o problema social da época? O abolicionismo estava bombando, né? Abolicionismo, os negros escravos. O autor que se destaca é Castro Alves. E aí eu trouxe o poema O Navio Negreiro, que fala sobre a questão da escravidão, para vocês poderem acompanhar. Foquem nesse vídeo, estudem, revisem. Nossa prova é amanhã. Um abraço e fiquem com Deus.